Os principais jornais do Brasil estão noticiando e no mundo inteiro isso será noticiado. Aqui já saiu na CNN, UOL, Folha, jornais que são mais aliados à esquerda, mas não deixaram de noticiar o vazamento feito pelo Glenn Greenwald de conversas entre o chefe da AED, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, com o juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Áudios comprometedores que estão disponíveis largamente na internet, vocês podem ouvir, e o Glenn Greenwald parece que tem aproximadamente 6 gigabytes de conversas deles. Então, são conversas comprometedoras, porque mostram uma coordenação que haveria sido feita, dirigida diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, tanto provocando, iniciando investigações, que não seria atribuição isso de um juiz. Além disso, utilizando um gabinete, uma assessoria do TSE para subsidiar ações do STF, sem ser pelo rito legal, que na verdade nem teria isso diretamente, porque teria que ir para o Ministério Público ou Polícia, que seriam as pessoas corretas para investigar isso, os órgãos corretos para investigar isso. Lembrando que essa AED, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, foi criada em 2019 como um programa do TSE especialmente para as eleições de 2020. E em 2021, por portaria, não houve uma lei, foi uma portaria que veio a transformar esse programa em permanente órgão de assessoria. Então, o TSE ele concentra muito poder realmente, e isso é um problema no constitucionalismo, inclusive para a defesa da democracia, porque a separação dos poderes ela é necessária para garantir que não haja essa concentração de poder na mão de um órgão que, no caso, dirigido ali por um presidente, poderia fazer o que quisesse, né? Então, o TSE já tem a função de julgar, de executar as eleições e também de legislar através das suas próprias resoluções. Agora, com um órgão como esse, ela passa a ser também um inquisidor, preparando relatórios para subsidiar, iniciando investigações sem provocação de terceiros, e parece que, de acordo com as notícias, que até isso teria sido forjado, parecendo que talvez tenha até falsidade ideológica nessa história. Alterações de relatórios feitos a pedido do ministro, então, orientações dadas para iniciar investigações, denúncias e chegar às conclusões, e sempre voltadas contra aliados do Jair Bolsonaro, às vezes meramente eleitores. Afinal, no Brasil nós temos, em todo esse processo, aproximadamente 2.000 pessoas presas simplesmente por serem dissidentes políticos, por serem manifestantes, na maior parte. Também há bastante jornalistas e alguns deputados que que tiveram seu mandato cassado ou foram presos. E ainda tem o Daniel Silveira que está preso, tem o Roberto Jefferson, que já foi deputado, mas agora era presidente na época, presidente do PTB, né? E que está em uma condição de saúde muito delicada. Jornalistas como Oswaldo Eustáquio teve problema de saúde, saiu na cadeira de rodas quando saiu da Papuda. E existem outros, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, como tem tantos outros que estão fora do país, exilados. Tem a juíza Ludmila Esgrilo, que não foi por esse caminho, né? Não foi através do Alexandre de Moraes diretamente ali, mas ela teve a sua exoneração como aposentadoria compulsória, né? E foi uma perseguição também. Mas o Tweets File Brasil já tinha mostrado as decisões inconstitucionais, como era para perseguir, e estabelecendo ali uma pena de banimento, além de caçar o passaporte, cancelar o passaporte desses jornalistas que eu citei e de outros, Rodrigo Constantino, por exemplo, também, né? E o que é um absurdo, também é uma pena de banimento, no caso do banimento do território nacional, quando ele cancela esse passaporte, como também o banimento nas redes sociais, como é o caso do Monark, tá?
Então, esse tipo de perseguição, voltado com a finalidade política, era só para um lado, né? E ainda que fosse para os dois lados seria inconstitucional, né? Mas foi só para um lado. E então nós temos muitas ilegalidades que podem conduzir não apenas ao impeachment, como também a pena de prisão por crimes como abuso de autoridade, prevaricação, a falsidade ideológica, que já foi citado também, prisões decretadas de modo ilegal, tanto decretadas como mantidas de modo ilegal, violações a prerrogativas de advogados e a direitos fundamentais, e o impedimento de suspeição, e outras coisas. Isso é uma análise rápida, mas provavelmente tem mais coisas do que isso que eu estou dizendo, porque eu só li as notícias, né? E começou a se formar o noticiário todo, mostrando essa cisão que existe aí no mundo político, né? Mas os senadores agora vão se sentir mais à vontade para fazer, em grande adesão, um pedido de impeachment e pressionar mais o Rodrigo Pacheco em relação a isso, porque e esse é um momento realmente adequado para pressionar, isso que já deveria ter acontecido há muito tempo, por conta dessas ilegalidades que estão claras, e algumas pessoas estão falando na questão da nulidade das eleições conduzidas por esse cidadão como presidente do TSE. Eu acredito que não é um momento para se tocar nesse assunto, tá? Porque a gente não pode avançar para debater um assunto que a gente não sabe nem se vai acontecer, sendo que sequer houve ainda o impeachment e a prisão do Alexandre de Moraes. Então é preciso que haja um processo, com o devido processo legal, apesar disso não ter sido respeitado nesse processo que ele está fazendo, mas tem que ser feito dentro da lei e tudo. Por enquanto há uma notícia com provas de que houve um diálogo, né? Então agora é preciso haver uma investigação para se confirmar isso. Acredito que vai ter uma forte adesão dos senadores por conta do isolamento do Alexandre de Moraes. Ele está enfraquecido politicamente, pelo menos assim é o que nos parece, e que não deveria nem ser discutido isso. Se um juiz está enfraquecido politicamente, não deveria, a independência do judiciário tem que ser diferente disso. Mas ele se colocou nessa situação, né? E é importante saber aí do Eduardo Talhaferro, que é o chefe da AED, que é que aconteceu, e do Ayrton Vieira, o juiz instrutor do gabinete. E o Eduardo Talhaferro, ele foi preso em maio de 2023 por violência doméstica. Não sei se isso tem relação com esse vazamento, também não cabe a gente ficar questionando isso, porque existe o sigilo da fonte do jornalista, mas são muitas coisas. O fato é que os áudios estão lá e não acho que deve se bater muito na questão da eleição. Primeiro a gente tem que estar focado em apurar o que aconteceu, porque isso é muito mais grave do que a Vaza Jato, com todos os contornos que foram dados, direcionamentos políticos que eram para legitimar ali a descondenação de Lula, etc. Mas o que importa aqui é apurar o fato e dar o direito de defesa para que haja um esclarecimento das pessoas envolvidas nisso, para que o processo corra todo dentro da legalidade. Não pode ter nada que possa anular um processo desse, tá? Então tem que ir com muita cautela, e até porque, se cobrarem eleições nulas, o grupo da extrema esquerda vai começar a tentar jogar por debaixo do tapete, vai fazer com que esse grupo que está dividido se una novamente. E nós não podemos fazer isso. Nós, quando eu digo, é o povo brasileiro, porque é o povo brasileiro que tem o interesse em resolver essa questão. Então, como nós queremos ver o Brasil dentro da normalidade constitucional, eu espero que todo o povo e todos os políticos e toda a mídia estejam focadas em esclarecer e aplicar a lei. Se confirmando isso, que sofra então o impeachment, seja preso o ministro que porventura tenha realmente cometido essas ilegalidades todas, tá?